Hoje, a gente vai mergulhar em uma controvérsia política que está dando o que falar. Existe uma análise circulando que aponta para uma suposta estratégia bem ousada no cenário brasileiro e nós vamos detalhar os argumentos dela, sabe? Ponto por ponto. Se esse tipo de análise mais a fundo te interessa, aproveita e já se inscreve no nosso canal para não perder nada. Ok, vamos direto ao ponto com a pergunta que guia toda essa discussão. Será que criticar uma instituição como o Supremo Tribunal Federal poderia, no fim das contas, invalidar a escolha de um eleitor? É uma questão e tanto, né? E vamos ver exatamente como a nossa fonte desenvolve essa ideia. Então, para deixar bem claro, o que a gente vai fazer aqui é uma verdadeira decomposição dos argumentos que foram apresentados numa análise específica que está rolando por aí. O nosso objetivo é entender a lógica, sabe? Mostrar como essa tese foi construída pela fonte. E essa tese começa justamente aqui. A fonte alega que uma declaração pública de um ministro do STF teria meio que entregado o jogo, revelado o que ela chama de um contra-ataque, um suposto plano para neutralizar os opositores políticos. E aqui a gente vê a estrutura dessa suposta estratégia. A ideia central, de acordo com essa análise, é que o STF começaria a tratar críticas mais pesadas, tipo promessas de impeachment, não mais como liberdade de expressão, mas sim como ataques diretos às instituições. E a consequência disso, a inelegibilidade que seria decidida pela Justiça Eleitoral. Tá, mas qual seria a prova disso tudo? A análise da fonte aponta para um momento bem específico, uma fala do ministro Dias Toffoli, que é interpretada como a peça-chave que expõe todo esse quebra-cabeça. Olha só a citação. Segundo a fonte, quando o ministro Toffoli diz que a Justiça Eleitoral não faltará em punir quem abusar do seu poder para obter votos, ele estaria, na verdade, sinalizando exatamente aquele mecanismo que a gente acabou de ver. E só para todo mundo entender o peso disso, é muito importante lembrar o que a Justiça Eleitoral faz. Ela é o braço do judiciário que tem o poder de, entre outras coisas, decidir se um candidato cometeu abuso de poder na campanha e, com base nisso, torná-lo inelegível, barrando a candidatura. Mas o que teria provocado essa suposta reação tão forte? A análise que a gente está examinando aqui conecta a fala do Toffoli diretamente a um evento anterior. O relatório final de uma comissão parlamentar de inquérito, a famosa CPI. Essa CPI, segundo a fonte, terminou os trabalhos recomendando um indiciamento de 3 ministros do STF, incluindo o próprio Toffoli, além do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes. E as alegações eram bem sérias, falando que eles teriam agido de um jeito incompatível com a honra e a dignidade do cargo. É aqui que a conexão é feita. A fonte ressalta que o ministro Toffoli classificou o relatório da CPI como um abuso de poder dos parlamentares. Ou seja, usando exatamente a mesma expressão que ele depois usaria para se referir a candidatos que criticassem a corte para obter votos. Então vamos ver como isso se desenrolaria na prática. A análise da fonte descreve um passo a passo bem claro de como essa estratégia poderia impactar diretamente as eleições e o poder do voto. O caminho seria mais ou menos este. Um político faz campanha levantando a bandeira do impeachment de ministros. Essa plataforma, então, interpretada como um ataque às instituições. Daí, a Justiça Eleitoral entra em cena e, no fim, o candidato perde seus direitos políticos. O ponto central da fonte é que uma promessa de campanha viraria o motivo para anular uma candidatura. E aqui a fonte apresenta o que seria a justificativa moral para essa ação. Outra citação do ministro Toffoli é usada para argumentar que, na visão da corte, o voto conseguido com essa plataforma crítica seria um voto conspurcado, sabe, manchado, antidemocrático, e que os candidatos que buscassem esse voto simplesmente não mereceriam ser eleitos. E a análise não para por aí. A fonte ainda aponta outras movimentações de bastidores que, segundo ela, complementariam toda essa estratégia de proteção da corte. Uma dessas manobras seria a proposta de aumentar a idade de aposentadoria compulsória dos ministros do STF, de 75 para 80 anos. Parece uma mudança pequena, né? Mas com implicações gigantescas. E qual seria a implicação? Bom, segundo a interpretação da fonte, o objetivo é bem prático: garantir que o próximo presidente da República não tenha chance de indicar novos nomes para a Suprema Corte, mantendo a composição atual por muito mais tempo. Então vamos recapitular os pontos principais dessa análise que a gente destrinchou hoje. Primeiro, uma fala do ministro Toffoli é vista como a revelação de um plano. Segundo, esse plano usaria a Justiça Eleitoral para barrar candidatos que criticam o STF. Terceiro, a motivação para tudo isso seria uma reação a um relatório de CPI.
E o resultado final, segundo a fonte, seria o mais impactante de todos: o esvaziamento do poder do eleitor de influenciar os rumos do judiciário através dos seus representantes. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, que está bem no centro de toda essa discussão. Onde é que a gente traça a linha? Onde termina a defesa, que é legítima, de uma instituição fundamental para a democracia, e onde começa a restrição da liberdade de expressão política, que é igualmente fundamental? A resposta para isso, com certeza, define o futuro do debate público no país.